O texto bíblico que nós vamos usar para a meditação desta manhã está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, dos versículos 34 a 43. Eu não vou ler o texto todo, mas eu gostaria que você deixasse a tua Bíblia aberta nesse texto, porque durante a minha fala nós vamos passar por alguns trechos desta leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 ao 43. O título da minha meditação é Ressurreição ainda hoje. Ressurreição ainda hoje. Essa leitura de Atos, capítulo 10, versículos 34 a 43, ela é um trecho tirada de um dos diversos discursos do apóstolo Pedro. Neste momento, Jesus já ressuscitou. A igreja já começa a sua caminhada depois que Jesus ressuscitou. Depois que Jesus já foi levado aos céus. Depois que Jesus deixou a sua presença física neste lugar, nesta terra, nos enviando a presença eterna do Espírito Santo. Mas fisicamente Jesus já não está mais nem com os discípulos e nem com ninguém mais, fisicamente não, a não ser pelo Espírito Santo desde então. Então este discurso é um trecho de uma das diversas falas do apóstolo Pedro, mas Pedro, neste momento, ele fala a um grupo de pagãos, a um grupo de pessoas que não eram cristãs. Ele fala a um grupo de pessoas que não aceitavam decididamente a proposta do Senhor Jesus Cristo e, portanto, viviam não só distanciadas do que Jesus Cristo propunha para as pessoas, mas de forma até assintosa, provocando um enfrentamento aos ensinos de Jesus. Enfrentamento este que culminou, em muitos casos, com a tortura e assassinato de muitos cristãos, assim como fizeram com Jesus, assassinando covardemente. Pedro, então, neste trecho que nós vamos ler, ele apresenta 4 pontos específicos que eu queria destacar com vocês, eu vou destacar com vocês neste momento. No primeiro momento, dos versículos 37 a 38, você vai acompanhar essa leitura comigo, diz assim: então lembre-se que Pedro está se dirigindo a um grupo de pessoas que não reconheciam o Senhor de Jesus, um Jesus que já havia sido ressurreto, mas que não estava mais fisicamente. Pedro então diz para estas pessoas: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que Pedro começa dizendo para estas pessoas é o seguinte: Jesus foi um homem correto. Jesus foi um homem íntegro. Jesus não fez outra coisa que não fosse o bem para as pessoas que tiveram contato com ele. Jesus curou diversas pessoas. Jesus socorreu diversas famílias em necessidade, não só a necessidade física, material, como alimentando aquelas pessoas que passavam fome, mas também cuidando das emoções de muitas pessoas, curando e restaurando o equilíbrio emocional, espiritual, sentimental de pessoas que estavam perturbadas. E isto era de forma notória. Jesus não fez outra coisa em sua vida terrena que não fosse fazer o bem. Então, o que Pedro mostra para aquelas pessoas é que a figura de Jesus, a presença de Jesus, transformava para melhor a vida de todas as pessoas que tinham contato com ele. É interessante que num dos momentos
que Jesus está sendo torturado, interrogado, torturado fisicamente, psicologicamente, um dos soldados vai lá e bate em Jesus, dá um murro no rosto de Jesus. E Jesus disse para aquele homem: se eu fosse uma pessoa má, se eu estivesse fazendo mal, talvez você me batesse com justiça. Mas se eu só faço bem, por que você está me batendo? E aí eu fico pensando o que é que aquele soldado deve ter pensado com essa pergunta de Jesus. Acho que aquele soldado deve ter pensado assim: poxa, Jesus poderia ter me batido de volta que ia doer menos. E assim é todo ser humano que está em luta espiritual. Quando o ser humano está dominado por uma força, por pensamentos que não vêm de Deus, ele rechaça tudo que é de Deus. Ele não entende as coisas que é de Deus. Ele corre das coisas que é de Deus. Ele agride as coisas que é de Deus, ou fisicamente, ou verbalmente, ou psicologicamente. Ele não só não se envolve com as coisas de Deus, como ele fica no caminho para que outras não se envolvam. É uma oposição natural do ser humano, perdido nos seus pecados, desde a queda de Adão e Eva, por toda a história da humanidade, enquanto a humanidade existir como nós a conhecemos. Esta oposição natural que nós temos com as coisas de Deus, ela não pode ser curada a não ser pelo Espírito Santo. Nos momentos em que os nossos olhos são abertos e nós nos convertemos a Deus. Até que isso aconteça, a nossa mente não consegue entender que Deus só faz o bem, que o Evangelho só faz o bem, que o Evangelho é bom, que a fé é uma coisa boa. E se é bom, por que eu não abraço essa fé? Porque eu tenho tanto medo dessa fé. E tudo aquilo que nos causa medo, nós afastamos, nós agredimos. É assim que funciona e isso é natural, embora não seja aceitável. É uma situação que nós temos que querer mudar, nós temos que buscar mudar. E por isso eu quis, desde o começo, agradecer aos familiares dos novos membros que estão aqui. Nós precisamos enfrentar o mal que está nas pessoas. Olha o mal que está nas pessoas, olha o que está acontecendo à nossa volta. O mal que sempre aconteceu, não é novidade de agora. Tem gente que diz assim: nossa, o mundo está pior. O mundo não está pior, o mundo sempre esteve ruim. É que agora se divulga com muito mais velocidade. Antes não tinha velocidade, não tinha mídia tão rápida para divulgar os males que aconteciam. Mas se você buscar em documentários, quantos serial killers já não apareceram na história da humanidade? E tudo isso é reflexo de uma humanidade sem Deus. Por isso que o apóstolo Pedro começa sublinhando que a pessoa de Jesus provoca uma transformação completa no ser humano, nas comunidades, na família, transformação completa e definitiva que nenhuma outra ciência humana consegue produzir. Nenhuma outra ciência humana consegue produzir a transformação efetiva e definitiva na vida do ser humano, de uma comunidade, de uma família, tal qual o poder do Evangelho consegue. Ainda ontem eu conversava com a minha esposa. Às vezes a pessoa faz um tratamento, como minha irmã, por exemplo, que era dependente de álcool, ela conseguiu, ela se internou numa clínica e fez um tratamento por 6 meses. Então, alguns esforços humanos resolvem alguns pontos da vida de uma pessoa. Sim, alguns pontos resolvem. Como a minha irmã, por exemplo, conseguiu abandonar o etilismo, embora seja uma luta diária para se manter limpa ou se manter liberada do contato do consumo com o álcool. Mas há uma outra série enorme de muletas que ela precisa, das quais ela precisa se libertar para ter vida plena. E só o Evangelho de Jesus Cristo consegue fazer isto. Portanto, não coloca na tua cabeça que você vai procurar este profissional ou aquele profissional e a tua vida vai ser transformada. Estou sendo bem realista com você, não vai. Talvez melhore um ponto, um aspecto. Mas o que Pedro está dizendo é que somente a pessoa de Jesus Cristo pode provocar uma transformação completa para melhor na vida de qualquer ser humano.
que assim queira recebê-lo. O segundo ponto que Pedro menciona aqui é que os judeus fizeram o que os judeus fizeram com este homem que só fez o bem. Está lá no versículo 39. Diz assim: e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Que ser humano é este? Que ser humano é esse que recebe Deus, a quem Deus é apresentado, propondo uma melhora de vida, propondo libertação, propondo reconstrução de relacionamentos, propondo refazimento de uma vida que era pequena e amarelada, para uma vida plena, abundante, transformada, colorida. Que ser humano é este que responde a tanta bondade, a tanto amor com agressão? Que responde a tamanho amor com indiferença, que é a pior de todas as agressões, é a indiferença. Que responde a um sacrifício tão magnífico, com ofensa, com deboche, com descaso, com despropósitos, com injúrias, com mentiras. Que ser humano é esse? É isso que Pedro está dizendo. Esse homem Jesus que foi colocado por Deus no meio de vocês, que ajudou todo mundo, que curou todas as pessoas que teve contato com ele, vocês mataram esse homem, vocês penduraram esse homem numa cruz. E a morte por cruz era uma morte terrível, é a morte por asfixia. O que matou Jesus não foi a dor do prego na mão ou nos pés, não foi isso. O que matou Jesus foi a falta de ar das horas pendurados na cruz, impossibilitando que ele respirasse. E cada vez que ele respirava, ele só conseguia inspirar, mas não conseguia mais expirar. Então morreu com uma overdose de oxigênio, asfixiado com oxigênio no pulmão. Que morte terrível para uma pessoa que só fez o bem. Pedro está dizendo isso, tentando conscientizar aquelas pessoas. Um terceiro ponto, Pedro coloca-se diante da maldade humana a seguinte questão: como é que Deus reage diante de tanta maldade assim? Como que Deus pode se posicionar diante de tanta maldade assim? Então Pedro continua nos ensinando o seguinte. Diz Pedro que Deus não podia abandonar o seu filho fiel nas mãos da morte, e por isso ressuscitou Jesus. Por isso ressuscitou Jesus. Jesus não foi abandonado por Deus. O ministério de Jesus não se reduziu a 3 anos de trabalho ou 33 anos de vida nessa terra. O acompanhamento que Deus nos faz não é só para estes momentos breves que nós vivemos aqui neste mundo. É para toda a eternidade. É para vencer a morte física. A morte física não pode ser um fator de medo para absolutamente ninguém que tenha certeza da vida eterna. Permitam que eu use rapidamente novamente a figura, para que nós possamos entender um pouco melhor. Imagine gêmeos na barriga ali da mamãe. É o mundinho deles, eles estão vivendo para aquele mundo. E de repente chega o momento de sair daquele mundo para um outro mundo desconhecido para aqueles 2 bebês que estão ali na barriga. E um nasce primeiro, porque não dá para os 2 nascerem exatamente ao mesmo tempo. Então, o que fica, se pudesse pensar alguma coisa, talvez pensasse o seguinte: poxa, meu irmão não está mais aqui, que tragédia, que sofrimento, eu queria que ele ficasse aqui comigo, ele não está mais aqui comigo, como estou sofrendo pela partida do meu irmão. Não é assim que nós nos comportamos quando perdemos um ente querido? Algum tempo depois, o outro bebê nasce também, e vai viver uma outra vida ao lado do seu irmão por vários anos. Assim somos nós quando deixamos esta vida
terrena e vamos para a presença de Deus. Os que ficamos, iremos logo em seguida passar com os nossos entes queridos toda uma eternidade diante de Deus. É isto que veio nos garantir a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Que a nossa vida não termina aqui nesta jornada. Ela se projeta daqui para toda a eternidade com Deus ou sem Deus. Mas se projeta para uma eternidade. No versículo 40 está escrito: a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. E aí vem a missão dos discípulos. Os discípulos são testemunhas de Jesus. No versículo 41, os discípulos dizem que Jesus não se manifestou a todas as pessoas. 41, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Então aí uma dica, viu, para vocês: apóstolo é quem andou com Jesus, comeu com Jesus, viveu com Jesus. Isso é apóstolo. Se não tiver essas características, pensa bem antes de chamar alguém de apóstolo, tá? Apóstolo é quem andou com Jesus, comeu com Jesus, viveu com Jesus. E esses aqui eram apóstolos porque passaram por tudo isso. E não só eram apóstolos, como passaram a ser testemunhas de Jesus. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que viu um fato, presenciou um fato e ouviu as coisas referentes àquele fato. E, portanto, ele pode ser perguntado sobre as coisas que ele viu, vivenciou, ouviu, e ele vai dar, então, a versão dele a respeito daquilo. Essa leitura, então, é, antes de tudo, um convite para que nós tomemos consciência da verdade fundamental da nossa fé, que é a ressurreição. A palavra nos diz que se a nossa fé estiver restrita somente a esta existência, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. A nossa fé se projeta para a eternidade. Ela se alicerça na ressurreição de Jesus. Não tivesse Jesus ressuscitado, Jesus seria absolutamente igual a qualquer outro líder religioso. Entretanto, nenhum líder religioso em toda a história da humanidade até hoje ressuscitou. Só Jesus. Por isso a nossa fé se sustenta e se fundamenta nele. Outras pessoas procuram reduzir o cristianismo a uma série de regras, a uma série de preceitos, a uma série de filosofias. Não há como reduzir o cristianismo a essas coisas pequenas. Tudo aquilo em que nós acreditamos se resume na intervenção de Deus em Cristo vencendo a morte. E aí vem os versículos 42 e 43. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Então os discípulos afirmam aqui que recebeu de Jesus a missão de testemunhar, testificar ao povo que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos. E eu acabei de dizer que testemunha é quem viu, ouviu e presenciou determinados fatos. Então, é bastante simples que nós entendamos que os discípulos de Jesus eram verdadeiras testemunhas da ressurreição, porque viram Jesus, andaram com Jesus, presenciaram a ressurreição de Jesus, e depois que Jesus ressurgiu, viram Jesus, andaram com Jesus e comeram com Jesus. Então, para eles, estava meio tranquila esta questão de serem testemunhas de Jesus. Mas nós somos convidados hoje, eu e você, a sermos testemunhas de Jesus. Ontem, perguntei para minha esposa,
como é que a gente sai agora dessa situação? Como que eu posso ser testemunha de Jesus se eu não vi Jesus fisicamente? Não andei com Jesus, não comi com Jesus, não vi Jesus ressuscitado. Como eu posso testemunhar, dar o meu testemunho da ressurreição de Jesus? E aí eu fiquei meio frustrado, porque quando eu coloquei essa situação para ela, ela matou de primeira. E aí eu fiz uma cara assim de quem não entendeu, ela falou, acertei. Aí eu disse para ela, amanhã verás. Mas ela acertou. Ela acertou. É possível hoje, sim, nós sermos testemunhas da ressurreição. É muito possível. A ressurreição de pessoas que estavam mortas para os seus pecados e ressurgiram para a vida eterna. De pessoas que tinham um estilo ruim, negativo de vida, e que tiveram a vida transformada para um novo estilo de vida. Pessoas que antes encaravam a vida de determinada forma e agora encaram a vida de outra determinada forma. Pessoas que eram aprisionadas por algemas, correntes de Satanás, e que hoje são libertas dessas correntes, dessas prisões. A ressurreição acontece ainda hoje. Mas permitam que eu alerte o seguinte: só há ressurreição quando há esta transformação. Então não adianta eu dizer eu tive um encontro com Jesus, se a minha vida hoje é a mesma de ontem. Eu estou enganando só a mim mesmo, é um testemunho falso. Eu não posso dizer eu tive um encontro com Jesus, se o que eu falo hoje são as mesmas coisas que eu falava antes. Se eu trato a minha família da mesma forma que eu tratava antes. Se eu trato os meus amigos da mesma forma que eu tratava antes. Se não houve mudança de vida, não houve ressurreição. Mas quando há essa transformação de vida, familiares dos novos membros que estão aqui, se há essa transformação de vida, pelo amor de Deus, testemunha isso. Reconhece isso. Não negue a ressurreição que acontece na vida das pessoas, porque você desestimula. Então, se a pessoa não fala mais do jeito que falava antes, presta atenção. O que aconteceu com essa pessoa? Que passagem foi esta de um estilo de vida para outro estilo de vida? Uma vez eu estava conversando com um grande amigo e ele estava em crise porque a esposa ia para a igreja. Eu disse para ele: rapaz, você está perturbado, você está bravo, aborrecido porque tua esposa vai para a igreja. Ela não está indo para o funkão proibidão. Ela não está indo para o meio de uma praça com aquele som ensurdecedor, descer até o chão. Não é isso que ela está fazendo, ela está indo para a igreja. Ela está buscando a comunhão com Jesus, ela está se mostrando uma nova pessoa. E você quer segurar no pé dela para ela não subir para o céu? Você pode pagar esse preço depois? Você pode pagar o preço porque você ficou no caminho de uma pessoa que estava indo para o céu? Você mesmo não foi e ficou no caminho de quem queria ir. Você pode pagar esse preço? Você não pode. Só Jesus pode pagar esse preço. Por isso nós temos que dar graças a Deus ao presenciar tantas pessoas que estão provando a ressurreição, e nós estamos testemunhando essas transformações de vida, essas pessoas ressuscitando ainda hoje, em 2023, mudando o comportamento, assumindo compromissos mais efetivos com o Senhor Jesus Cristo. Porque naquela noite em que Jesus foi preso, ele poderia ter fugido. Naquela noite em que Jesus foi ao encontro macabro com a morte, Jesus poderia ter dito: olha, hoje eu não vou poder ir não, porque eu tenho um compromisso mais importante ali.
Jesus poderia ter dito: olha, hoje eu não vou não, porque eu estou meio cansado, estou indisposto. Jesus poderia ter dito: eu não vou hoje não, porque eu já fui a semana passada. Jesus não disse nada disso, porque Ele tinha um compromisso com você, para salvar você do inferno. E por isso Ele não abriu mão, Ele não colocou outros compromissos no lugar. Ele mostrou que Ele tinha um compromisso com a vontade de Deus, para salvar todos nós que estamos aqui hoje. Isso é ressurreição. Nós precisamos testemunhar isso, testemunhar essa fé a tantas quantas pessoas nós pudermos testemunhar. A ressurreição acontece ainda hoje. Lembra aquela musiquinha que a gente cantava no meu tempo e do Mauro, quando a gente era jovem na igreja ainda, lá na célula de adolescentes? A gente cantava lá: só o poder de Deus, me ajude aí, pode mudar meu ser. Forte. A prova, Ele mudou o meu. Então é isso. Vamos lá, agora para valer. Só o... Vamos lá, pianista, me ajuda aqui, pianista, vem cá. Vamos, pianista, tecladista. Pianista é Nayara. O tecladista, vem cá, tecladista. Vamos lá, animar que o pessoal acordou agora. Acho que eles pensaram assim: está chegando no fim da mensagem, deixa eu acordar aqui. É de improviso, hein? Como que o Faustão falava? Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá, só o poder de Deus, vai. Só o poder de Deus. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Vês que sou feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Fica em pé agora. O poder de Deus pode mudar meu ser. Agora aprendemos a letra, para valer agora, hein? Para valer, agora relembramos a letra, vamos lá. Só o poder de Deus. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Deus abençoe vocês. Obrigado, Diego. Obrigado, Rafa. Deus abençoe. Deus abençoe muito vocês. É isso que é ressurreição. Então, é possível ressurreição ainda hoje. Vamos testemunhar ao nosso Deus essa ressurreição maravilhosa. Vamos...